Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês em todos os momentos e circunstâncias da vida. É uma alegria poder compartilhar esse momento com vocês, unidos pela nossa fé e amor pelo nosso Senhor Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos com o nosso estudo e meditação do livro de Gênesis, episódio 6, o que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado. Gênesis, capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. O que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado? A Torre de Babel sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas, porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Neste estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel, mas antes, porém, precisamos estudar sobre a própria cidade de Babel. A cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Gênesis, capítulo 9, versículo 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, a Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. É a região onde Babel foi edificada. Posteriormente, seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Erech, Acade e Calne. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Cala e Rezém. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod e onde seu reino teve início. A Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa
em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis 11 não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometera que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. Podemos dizer que em Babel, devido à soberba dos homens, houve a divisão e o desentendimento, e as línguas se multiplicaram. Os povos antigos viam a grande diversidade de línguas causada pela divisão entre os homens, e consideravam isto uma desgraça, e mesmo um castigo por causa do pecado. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem até aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Amém.